Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui hoje para celebrar, para agradecer a última livecast de 2023 e hoje ninguém mais especial do que meu esposo para estar encerrando essa live comigo. Deus é especialista em tudo que faz, em tudo que nos entrega. E o meu esposo, ele já deu o testemunho dele em algumas igrejas e ele também vai dar aqui para nós, Rompendo a Multidão, é a primeira live dele. E eu me sinto muito honrada e muito agradecida a Deus por até aqui o Senhor nos conduzir. Muitas pessoas não conhecem a nossa história, mas nós já atravessamos muitos desertos, muitas dificuldades, mas Deus, ele sempre supriu, ele sempre mandou a providência em tudo que nós precisamos. Ele nunca deixou nada faltar, até quando nós pensamos que tudo ia se acabar, o Senhor veio ali no último minuto do segundo tempo e supriu e derramou graça e fez o milagre acontecer. Nosso casamento também sempre foi muito provado e Deus sempre nos orientando, sempre trazendo pessoas para nos ajudar, pessoas para fluir conosco e nos ensinar dentro da palavra de Deus. Você que pode encaminhe essa live para mais pessoas. Essa live ela vai ser muito importante. O testemunho do William é um testemunho totalmente de restauração, de milagre mesmo, do que Deus fez da noite para o dia com ele, na vida dele. E eu vou chamar já ele aqui para entrar conosco. E após ele entrar, eu vou abrir a nossa livecast. E enquanto isso eu vou convidar ele e também serem alcançadas nesta manhã. Graça e paz, bom dia. Bom dia. Tudo bem, amor? Oi? Tudo bem, amor? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, só não fala muito alto, senão vai fazer eco aqui. Gente, a gente tá na mesma casa, só para vocês saberem. Se acontecer alguma coisa na nossa voz, no nosso som, por favor, nos avisem para a gente fazer alguma coisa aqui para melhorar isso e não atrapalhar a live. Amém? Amém. Então, eu quero agradecer você. Muito obrigada por você aceitar esse convite, pela honra de estar aqui comigo nessa última live de 2023. Quero falar também que você é a peça fundamental na minha vida, que eu amo muito você, que você é o meu maior apoio, que você é o meu maior exemplo de fé, de homem íntegro, reto, um homem de caráter, um homem leal, e que eu nunca tive isso na minha vida e eu tenho em você, porque Deus me presenteou você. Então, a minha casa, a minha família é tudo que eu tenho. Eu não tenho nem direito de olhar para o lado nem para o outro, porque eu tenho tudo em você. E eu sou grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha e na sua vida, por tudo que nós passamos até hoje, que nós estamos passando, porque às vezes as pessoas acham que a vida com Deus é de facilidades, e não é assim. A vida com Deus é renúncia, a vida com Deus é viver coisas a quais a gente nem espera viver, para ser forjados, para ser provados, e o Senhor provar onde está o nosso coração. E o Senhor, eu peguei uma palavra que eu tinha escrito há muito tempo atrás, e sobre gratidão.
E essa palavra primeira veio para mim. Cortou primeiro em mim. Porque às vezes as adversidades vêm de uma tal forma que a gente não consegue visibilizar o que Deus já fez, né? E essa palavra primeiro cortou em mim. Então eu vou aqui começar. O título é Gratidão. Eu sou grata também a Deus pela minha filha que está na live. Filha, mamãe e o papai ama você. Gi, te amo, E filha. eu sou grata a cada um de vocês que estiveram conosco nesse propósito até hoje. Em Missão Livecast é algo que surgiu no meu coração e eu orei a Deus, eu pedi para Deus, eu queria uma sala para fazer a livecast, né? Um podcast, na verdade, mas eu estou aqui para usar a ferramenta conforme Deus deixou. E é assim, desta forma, de live. E eu vou começar agora. A gratidão começa em nós. E não devemos nos preocupar em mudar as pessoas, mas devemos nos esforçar para mudarmos a nós mesmas. Nós fomos chamadas para amar, e quando amamos com o amor de Deus, o Senhor age em nós e depois através de nós. Nós precisamos mudar como filhas e não tentar mudar as pessoas ao nosso redor. A única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos. Tudo que temos aprendido não funciona se não for a partir de Deus. Então, as palavras elas só vão funcionar se tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem poder de nos alcançar, de nos salvar e de nos libertar. Assim como essa palavra fez na minha vida e na vida do William. Esse poder vem para quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se esforça por andar no caminho que é Jesus. Ele é o único caminho que nós temos. Ele é o tudo que nós temos. Então, só através dele, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos algo, nós alcançamos algo. Porque nós éramos criaturas, mas saímos da condição de criatura e passamos a ser filhos de Deus. Então, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, novas palavras se lançam, novas vestes o Senhor coloca em nós e um novo caminho o Senhor vai trilhar para nós. Mas os planos dele são tamanhos. Às vezes a gente acha que Deus só tem um plano para nós, mas Deus tem muitos planos. Graça e paz, Alisson. Que bom que você está aqui, amigo. Deus te abençoe. Então, reconhecer Jesus como nosso Senhor e tudo na nossa vida faz com que nós trilhamos o caminho de acordo com a palavra de Deus, porque nós vamos ser tementes e tremer a palavra de Deus. Então, todo ensino só terá valor a partir de Jesus, ou seja, a partir da cruz. Não é por nossa força ou por nosso mérito. Quando nascemos de novo, nosso espírito é ativado e vai crescer para ser imagem e semelhança de Deus. E a espada que o Espírito Santo de Deus usa para falar conosco é a palavra de Deus, que ela só produz efeito quando a gente lê, quando a gente vê as histórias e entram ali na Bíblia verdadeiramente. E aqui o Senhor fala, em tudo dai graças. Nós precisamos nos esforçar para andar em gratidão. Muitas pessoas buscam a vontade de Deus para a sua vida e ainda não sabem o que é a palavra de Deus, o que é o favor de Deus. Porque elas não estão interessadas no amor de Deus, elas estão interessadas no que Deus pode oferecer para ela. Mas, amados, enquanto você não reconhecer Deus como um todo na sua vida, como um tudo na sua vida,
você não vai conseguir ser uma pessoa grata. Porque é como se Deus fosse uma barganha, você vai fazer troca com Deus. E não é assim que funciona a vida do cristão. Não é assim. O William, ele é um homem de fé. E eu nunca vi um homem de tamanha fé como o William. Não é para envaidecer ele, nem para engrandecer. Não. É para engrandecer e glorificar o nome de Jesus, porque Jesus colocou essa fé nele. Jesus guiou ele, um homem de fé, um homem reto e íntegro. Mas ele também teve que buscar isso em Deus. E ele busca todos os dias. Então, enquanto nós não sabemos a vontade de Deus específica para a nossa vida, precisamos saber fazer aquilo que nós já sabemos. Dar graças. Dai graças, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Devemos ser gratas em tudo que Deus faz por nós. Mesmo que a nossa vida esteja com diversas situações, devemos dar graças. Quando temos Jesus como Salvador, somos gratas pela salvação. Somos gratas pela vida. E somos gratas pela eterna gratidão. A garantia qual é? A nossa salvação. A vida de gratidão gera frutos. Quando escolhemos no nosso coração ser gratas, as coisas cooperam. Quando a gratidão começa a criar raiz no nosso coração, nossa atitude muda. O que é a gratidão? A gratidão é uma disciplina. Tem a ver com o nosso mecanismo cerebral. Ou seja, quanto mais a gente exerce a gratidão, mais as coisas mudam dentro de nós. Mais o que o Senhor precisa mudar, que é o nosso coração, ele é mudado. Porque uma pessoa que ela não é grata, ela não tem o seu coração transformado. Ela não tem o seu caráter transformado. Então, quando nós começamos a reconhecer o Senhor nas pequenas coisas da nossa vida, com essa atitude que se chama gratidão, a gente começa a ver que o nosso cérebro começa a mudar, que as coisas começam a ativar na nossa vida. E quanto mais manifestamos gratidão, maiores são as nossas emoções positivas, maior é a nossa vitalidade, maior é a nossa alegria, maior é o nosso otimismo. E assim nós conseguimos permanecer em fé. Em até as nossas renúncias, a gente consegue renunciar mais sem olhar o que a gente está renunciando e só obedecer à vontade de Deus. Em Provérbios 4, do 23 ao 27, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Seja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, o que Deus quer dizer aqui nessa palavra de Provérbios? Que tudo começa no nosso coração. Para guardar o coração é vigiar o que falamos, o que vemos, os lugares que andamos. Não devemos murmurar, nem acharmos que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Não devemos andar em lugares que contaminam os nossos pés, para que as raízes da contaminação não nos contaminem. Então, gratidão não tem a ver com as circunstâncias, mas com o coração e a revelação de quem Deus é e o que Ele fez por nós. E nenhum milagre vai bastar quando nós não temos um coração grato. A gente não vai conseguir visibilizar aquilo. Então, em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, diz assim: todos nós podemos combater e lutar contra a ingratidão. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, nós devemos ser transformados através do nosso coração. Em Romanos 12, do 1 ao 3, diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, deixe que o Senhor renove a sua mente. O amor de Deus, ele não muda pelo que fazemos. O amor de Deus é incondicional. Não é condicional igual o meu e o seu. Que condicionamos o si sempre em nossas vidas. O amor de Deus, ele é incondicional. Então, nós devemos amar ao próximo, devemos deixar o amor de Deus manifestar em nós e devemos escolher ser guiadas pelo Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias, se submeter ao processo, porque além de Deus nos amar, Ele nos escolheu, porque Ele precisa de mim e de você. Ainda que passando circunstâncias difíceis, ainda que miseráveis, continuamos a exalar a vida. Aquele que crê em mim, no teu interior fluirão rios de água viva. Então, os rios de água viva não fluem de nossa aparência ou posição. Eles fluem do nosso interior. Eles fluem de dentro para fora. Por isso, eu só quero deixar um louvor antes de passar para o William. E ele fique à vontade. E ele é aquele assim, ó. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Então, eu quero deixar a minha imensa gratidão ao Senhor por até aqui Ele ter nos trazido. E em tudo Ele nos ajudou. E eu passo agora para você. Graça e paz a todos que estão online. Falar de gratidão é muito bom. Eu sou muito grato a Deus por tudo, por todos os benefícios, pela vida, pela saúde. A primeira oração do dia eu começo em agradecimento. E acredito que nós temos que começar o dia sempre agradecendo a Deus, porque nós abrimos os nossos olhos, nós estamos com vida, com saúde. O Senhor nos proporciona uma mesa farta, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Mas eu quero dizer hoje que eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, porque ela foi um anjo que o Senhor enviou no momento que eu mais clamava a Ele, para que Ele me resgatasse, né? Essa mensagem que eu vou trazer da minha vida, esse testemunho que eu vou trazer, ele se difere. Eu me identifico muito no livro de Isaías 43 primeiro, quando Deus fala com Jacó. E eu quero ler para dar início aqui com vocês. Isaías 43 primeiro vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor, que criou Jacó e que o formou a Israel: não tenha medo, porque eu resgatei. Outras versões, eu remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías 43, 3, 5 vai dizer assim: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Deu Egito em resgate por você, Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos, é digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Essa palavra ela mexe muito comigo, porque aqui fala de um resgate de um grande homem da Bíblia, que através dele se formou muitas nações, 12 tribos, e a passagem de José também, que é algo que impacta muito a minha vida, que foi através da vida de José como governador do Egito, que não houve fome na terra, mas Deus supriu todos os mantimentos do povo naquela época, pelo posicionamento de um homem, pela renúncia de um homem, pelo sacrifício de um homem, porque eu entendo todos os dias que o evangelho do Senhor ele é de renúncias, de sacrifício e de gratidão a Deus todos os dias por todos os benefícios que Ele faz por nós. E eu me encontrei um período da minha vida ao qual eu me desviei na minha adolescência para a juventude, e eu entrei no mundo das drogas, né? Entre elas a cocaína. Eu já testemunhei isso algumas vezes em alguns altares. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui online com a minha esposa, que me fez o convite. E por incrível que pareça, irmãos, eu fiquei afundado nas drogas durante 13 anos. E o mais louco de tudo isso é que foram 13 anos escondendo da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me amavam e de todos que conviviam ao meu redor. Ninguém sabia. As pessoas sabiam que eu usava, muitas delas estavam comigo, muitas delas curtia festa, final de semana, era muita balada, muita festa. Ali todo mundo curtia, mas cada um ia para sua casa. Só que eu era muito mais aprofundado do que muitos imaginavam, né? Eu tinha épocas da minha vida que eu consumia cocaína todos os dias, mesmo trabalhando, mesmo tocando minha vida adiante, e, e eu consumia a droga de uma forma assim muito forte, né? Só que eu escondi isso durante 13 anos da minha vida. Eu fiquei sofrendo desde o dia que eu comecei a usar a primeira vez até o dia que o Senhor me libertou. E começou como uma brincadeira. Começou numa bebida com os amigos, começou numa festinha, começou numa sexta-feira, tomando umas bebidas, fumando um cigarro, e ali a gente usava e consumia. Só que isso foi virando uma coisa constante na minha vida. E graças a Deus eu nunca fui um cara agressivo, mas porém eu era um cara muito ríspido, né? Todo mundo que tem a ressaca, a rebordose das drogas, a bebida, ela fica uma pessoa ríspida, né? É impossível, mexe com altera os sentimentos, altera o humor da pessoa. E eu morava com os meus pais na época, e minha família não entendia muitas das vezes, a minha mãe, eu não tinha coragem de abrir, eu tinha vergonha de abrir, que eu era que eu já estava num nível viciado, e eu usava todos os dias a cocaína. Tinha épocas que eu usava todos os dias, né? Só que as pessoas nem percebiam, porque para mim era algo constante. E eu não tinha coragem, eu tinha vergonha de expor. Eu tinha vergonha de expor e de falar assim, ó, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo sair disso sozinho, eu me afundei nessa profundidade e eu não consigo sair. Só que todas as madrugadas eu lembro que muitas vezes eu ficava ali sozinho no quarto fechado, e meu quarto da casa da minha mãe era separado, então não tinha como ela ter muita noção, e às vezes eu saía de carro, voltava e tal. E, e eu saía, buscava droga, eu voltava escolando, ficava 3, 4 dias em festa fora, curtindo com os amigos. E quando eu tava fora era tudo lindo, porque todo mundo tá se divertindo, tá tudo maravilhoso, tá entre os amigos, festa, balada, vida perfeita, né? Condição financeira, gastava e fazia, acontecia. Só que quando eu saía daquele ambiente, que eu via pro meu ambiente, é onde o inimigo massacrava a minha mente. É onde eu sentia as angústias, as aflições, aonde eu sentia uma dor e um sofrimento tão grande que mutilava, aquilo mutilava a minha alma, né? E nas madrugadas que eu passava ali sozinho, consumindo, virava a noite sozinho. E eu lembro como se fosse hoje que eu falava assim, Senhor, me resgata disso. Me tira dessa podridão, me tira desse vício. Eu não consigo sozinho. Só que eu também não vou abrir isso para ninguém. Eu creio que o Senhor vai me tirar dessa. Eu não vou abrir a minha vida, não vou expor a minha vida, eu não vou dar esse desgosto para minha mãe em falar para ela que eu sou um cara viciado em cocaína. Porque eu já fumava, já bebia, isso tudo minha mãe já sabia. Só que a gente tem a mania de achar que as drogas pesadas são só aquelas drogas mais. Que são as mais fortes, que é o crack, a cocaína, né? E na verdade, todas as drogas são drogas, né? A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas,
mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes, as pessoas acham que fumar um cigarro ou beber uma cachaça, algo do tipo, isso não vai interferir na vida dela. Só que, na verdade, o inimigo ele sempre vai usar de circunstâncias. O inimigo ele sempre vai usar de pequenas coisas para poder te tragar lá na frente. Ele vai usar as pequenas coisas que você mais acha insignificante para poder te abraçar lá na frente e te acorrentar. Assim como muitos vivem acorrentados em vários tipos de vícios. Não só o vício das drogas, mas o vício da prostituição, né? O vício da masturbação, o vício da pornografia, entre outros vícios que muitos carregam aí e muita gente não sabe. E eu comecei a clamar ao Senhor, e eu clamava ao Senhor aquele sofrimento. Também não tinha coragem de abrir para meus amigos que eu estava afundado de uma tal maneira e eu precisava da ajuda, porque eles também, a maioria das minhas amizades, tirando os empresários que faziam parte da minha redoma, que não consumiam, mas também bebiam, eles não tinham discernimento para me dar uma direção em relação a isso, porque eles também faziam. E eu fiquei segurando. E foram 13 anos de, assim, os últimos anos foi de muito sofrimento. Porque eu já estava num estágio que eu hoje até vejo algumas fotos minhas do passado, de 10 anos atrás, e eu falo assim, meu Deus, teve épocas que eu tava só o pó, e como que ninguém percebia isso, né? As pessoas não tinham essa dimensão, né? E eu falava, Jesus amado. E de tanto eu clamar ao Senhor, ali vivendo com a minha família, graças a Deus, uma família muito abençoada, uma família de caráter. Não temos esses problemas com drogas na família, com drogas mais pesadas. Tem com a bebida, que é pesada também, porém não tinha ninguém a esse ponto de consumo de cocaína igual eu tinha, da forma que eu tinha, né? E ali de tanto clamar ao Senhor, e olha que eu não deixava, e olha que eu era de família católica, né? E desde pequeno a gente sempre aprendeu muitos princípios na igreja. Meus pais sempre me levaram, minha mãe sempre me levou para a igreja, sempre me ensinou. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque se eu tenho a fé que eu tenho hoje, como minha esposa está dizendo, a forma que Deus usou para potencializar isso na minha vida foi a minha mãe. Ela é uma mulher que é um exemplo de fé para mim, assim, de uma forma sobrenatural. Minha mãe, ela nunca desiste das pessoas, mesmo quando as pessoas as traem, são falhas com ela. Eu via minha mãe assim, nossa, mas você ainda tá com essa pessoa. E minha mãe assim, eu não posso desistir, meu filho. Jesus não desistiu de mim. Por que eu vou desistir dessa pessoa? Então eu cresci com um exemplo de fé, de integridade, de caráter dentro da minha casa muito grande. Mas isso não eximiu de eu passar o que eu tive que passar. Porque foram escolhas que eu tomei errada, foram escolhas que eu tive que passar. E hoje eu vejo que tudo que eu passei é para um propósito maior. Às vezes você está passando por circunstâncias na sua vida, às vezes está passando em circunstâncias no seu casamento, às vezes está passando em circunstâncias na sua vida pessoal, na empresa, ou com um profissional liberal, uma falta de emprego, mas tudo tem um propósito debaixo de Deus. Tudo. Tudo na vida tem um propósito. E assim, quando nós entendemos que tudo é do Senhor, que tudo está nas mãos dele, tudo está no controle dele, a gente sofre menos. Porque quando a gente confia, a gente somente confia, independente das circunstâncias. E eu falo isso para você porque eu já vivi muitas situações na minha vida que eu tive que somente confiar. Porque eu guardo alguns versículos-chave comigo e eu introduzi isso no meu coração. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não praticar a minha fé diante do cenário que eu vivo hoje, como que eu vou agradar o meu Deus? Se eu deixar as circunstâncias acabarem comigo, me oprimirem, me deixarem angustiado ao ponto de aflição e eu desacreditar daquilo que Deus falou um dia para minha vida. Deus escolheu todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Está na Bíblia. E, e ali eu clamando ao Senhor por um socorro, por um resgate, que Deus me tirasse daquilo. Aí, certo dia eu fui para uma festa, uma balada, e a Tamiris também era do mundo, estava nas baladas, nas festas também. Mas Deus faz tudo perfeito, né, irmão? Deus deixou ela no mundo até me conhecer, né? Para poder estar para fazer parte da minha vida, que ela nem sabia o que ia passar ainda. E a gente se conheceu numa festa. E por incrível que pareça, eu vi a Tamires a primeira vez, a gente ficou 3 dias juntos. A gente ficou 3 dias sem dormir, porque as nossas festas era assim, era 2, 3 dias direto, né? E a gente ficou 3 dias juntos. E eu no segundo dia não tinha dado nenhum beijo na Tamires ainda, mas eu olhava para ela e falava assim, essa menina tem alguma coisa diferente. E ali tocando e tal, e a gente curtindo as baladas e festas e tal. E passamos 3 dias juntos. Passamos 3 dias juntos, curtindo festa e balada, não tivemos relação sexual, nada. Malemar a gente conseguia se beijar, porque tava tudo doidão, né? Tava tudo brisadão. E o mais louco
de tudo isso, no terceiro dia já, sem dormir, a Tamires a gente já ia embora, porque todo mundo já estava exausto, já não tinha mais energia para nada. E eu falei assim, pode deixar que eu te leve embora. Aí eu falei assim, na minha cabeça, eu imaginava que ela morasse perto, né? Aí eu falei, pode deixar que eu leve embora. Aí eu peguei, fui levar a Tamires embora no terceiro dia. Quando essa mulher falou para mim que morava em Pirituba, eu quase falei, meu Deus do céu, vou ter que atravessar o planeta agora. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente atravessou na Bandeirantes, eu falei, não posso entregar ela na casa dela sem dar algo para ela comer, senão essa menina passar mal, vão falar que a culpa é minha, porque nunca me viram na vida, né? Aí pegamos, passamos, comemos um Mac na beira da Bandeirantes, levei ela até a porta da casa dela, e aqui está a chave do que Deus começou a fazer naquele momento. Deus já tinha predestinado a Tamires para minha vida e eu para a vida dela. Porque Deus trabalha de formas loucas, de formas que a gente não entende, de formas que a gente não tem como discernir, né? Depois o Senhor vai se revelando o propósito lá adiante, a gente vai começando a entender por que a gente passou por isso, por que a gente não passou. E quando eu deixei a Tamires na porta da casa dela, eu disse assim para ela, eu virei para ela e falei para ela assim, eu falei assim, Tamires, falei, você tem algo especial e um dia eu vou descobrir o que é. Porque essa voz soou na minha mente para mim falar isso para ela. A voz de Deus falou assim, fala para ela que ela tem algo especial e que um dia você vai descobrir o que é. Aí eu falei, que loucura. Eu falei isso para ela, acho que ela deve ter pinado na hora também. O que esse cara tá falando, né? Aí 3 dias sem dormir ainda, aí peguei, virei o carro e falei assim, nunca mais eu volto aqui, nesse lugar, longe desse jeito, e ainda falo uma loucura dessa pra essa mulher. Irmãos, com 3 dias eu estava já convidando a Tamires para jantar e pra gente sair de novo. Foi mais forte do que eu. E ali a gente começou a se conhecer. E foi muito louco, foi tudo muito rápido que foi Mas acontecendo. ele foi para o sul para se despedir da vida Eu, solteira dele. eu fui ainda para o sul ainda para fazer minha viagem que eu tinha marcado lá. Ela ficou bem bravinha, né? Mas isso é porque eu não estava nem namorando ainda, né? Então por isso que eu fui, porque a gente não era namorado, a gente tinha acabado de se conhecer. Então eu já tinha essa viagem programada, eu fui. E quando eu voltei, e lá no sul eu fiquei incomodado com ela na minha cabeça. E aí, creio que ela também ficou incomodada comigo aqui em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, a gente totalmente improvável de ficar junto. Totalmente improvável. A gente, com 30 dias, eu saí com ela. Tinha saído com ela de novo, a gente marcou de sair. E com 30 dias específicos, Deus falou para mim assim, dentro de um quarto de motel, falou para mim assim, fala para ela se ela quer namorar com você. Eu falei, namorar? Aí eu falei, tá bom. A voz de Deus falando na minha mente, e eu falei assim, então tá bom, quer namorar comigo? Ela topou na hora, e ali a gente começou a namorar, começou a nossa jornada, e, e nessa jornada de namoro e tudo mais, só para trazer um ponto importante, eu era um cara que eu ia muito para as missas, eu gostava de buscar as missas de cura e libertação, que é as missas que acontecem na igreja católica, né? Só que são missas específicas, que não é em todo lugar que tem. E nessas missas de cura e libertação, não sei se muitos conhecem, não é muito diferente da igreja evangélica lá, só que lá eles passam um sacrário, e ali as pessoas, quem está com demônio às vezes manifesta, quem está na unção no Espírito repousa no Espírito Santo, e de formas diferentes. E eu sempre ia para a igreja, sempre buscava essas missas que eram mais fortes, de cura e libertação, para poder sentir a presença de Deus, né? E eu não sentia a presença de Deus. Eu sempre buscava o Senhor, estava naquela luta do mundo com as drogas e buscando ao Senhor, porque eu nunca deixei de buscar. Eu sempre tive uma fé que me impulsionou para buscar a Deus de alguma forma. Sempre gostei de conversar com Deus, mesmo não ouvindo a voz dele, como eu não ouvia antigamente. Mas eu sempre olhava para cima e falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor está me vendo. Porque Deus, irmãos, por mais que ele não está te respondendo da maneira que você entenda naquele momento, isso não significa que ele deixa de te ouvir. A Bíblia diz que Deus é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo ouve, sonda seus pensamentos, sonda seu coração. Então nada é em vão, porque Deus ele sabe de todas as coisas. E tudo é permissível da vontade dele. E ali eu ia para aquelas missas e tal, eu falei, Senhor, o Senhor não encosta o sacrário em mim, o demônio não se manifesta, nada acontece. E o que tem em mim, então, que eu não sei o que é, que eu não consigo sair dessa vida? Né? É o demônio que não se manifesta, o Senhor não fala comigo. E eu ficava nesse conflito. E a Tamires, por isso que eu falo, a bisavó da Tamires era uma mulher de oração, era uma mulher de joelho, era uma mulher que buscava o Senhor em espírito e em verdade.
E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem alguém que ora por você, meus filhos, meus amigos, quando você tem alguém que ora, que tem uma oração sincera pela tua vida, Deus responde. E Deus tinha essa promessa na vida da Tamires de estar nos caminhos do Senhor hoje. E Deus uniu eu e a Tamires não porque é o homem e a mulher, mas porque é um propósito maior debaixo do céu. Porque Deus, ele não une, eu não acredito que Deus une pessoas, ele une propósito. Porque se ele unir pessoas, as pessoas, elas se perdem, elas se separam lá na frente. Né? As pessoas acabam se engafiando e elas acabam se magoando umas com as outras. E como não tem propósito nisso, elas acabam se separando. Então, uma vida sem propósito é uma vida sem conquista totalmente. Por isso que nós temos que ter um propósito debaixo do céu. E, e a Tamires, ela era um pé no mundo e um pé na igreja, e às vezes ela praticava, ela ia para os cultos na igreja da pastora Márcia, que eu amo demais essa pastora, é o pastor Daniel, que foi a primeira igreja que me acolheu, que me amaram, que batalharam comigo, muitas guerras, muita oração, e uma pastora que eu amo demais, e meu pastor para Daniel. E a Tamires falou para mim um dia, é só um ponto, a Tamires não imaginava que ela estava se relacionando com um cara que era viciado em cocaína. Ela não tinha noção que o futuro marido dela, que ela queria tanto casar, seria o homem que ia dar um pouco de trabalho para ela, né? Eu nunca fui um cara agressivo com a Tamires, nada disso, mas o trabalho que eu dava era continuar persistindo no mesmo erro e nas mesmas práticas, né? E ali, a Tamires muito afoita para poder já namorar e já querer me tirar, de querer sair da casa dela. Isso já era o próprio Deus já trabalhando na vida da Tamires e trabalhando na minha vida, que eu já era, quando a Tamires me conheceu, eu já era empresário na época, mas era um empresário frustrado que ganhava dinheiro e gastava todo o dinheiro e estava sempre oscilando para cima e para baixo, porque a vida era gastar rios de dinheiro com festa, com drogas, com bebida, e tudo se perdia, né? Só que existem ambientes que não vão te deixar crescer. Às vezes é necessário que Deus te mude de um ambiente, porque existem ambientes que não vão deixar suas raízes aprofundarem. E aonde eu estava vivendo, o que eu tinha que aprender na casa dos meus pais ali, eu aprendi, que foi a forma de caráter, de integridade, a criação que minha mãe me deu, né? Porque eu também tive um pai separado, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. E o ambiente que eu estava ali não era o ambiente que Deus queria para o crescimento da minha alma, para o crescimento do meu espírito. E a Tamires ficava me falando que queria morar junto. E só que para mim estava muito confortável. Eu tinha uma vida muito maravilhosa ali com meus pais e levando a vida que eu tinha. Via a Tamires toda semana, não queria morar junto. Até que de tanto a Tamires insistir, você sabe quando uma mulher quer algo, ela consegue, se ela souber dar jeitinho dela, né? E para a glória de Deus, a Tamires falou, eu falei assim, então agora vamos mudar então, vamos morar juntos, vamos começar a nossa vida que já deu meu tempo aqui na casa dos meus pais. E aí a gente começou a procurar e fomos morar em Santo André. Continuamos ainda levando uma vida muito doida, de muita festa, muito perdida a gente estava ainda, mas a gente não deixava de buscar a Deus na igreja. Eu buscava lá na igreja católica, também eles buscavam na igreja evangélica, às vezes ela ia comigo na católica, e eu sempre negando de ir na igreja evangélica, que é onde ela congregava às vezes. Porque na minha mentalidade, testemunha de Jeová e crente era tudo igual. Para mim, não tinha esse discernimento, né? Eu entendia de uma forma só. Então, eu era meio sistemático em relação a isso. Na verdade, eu sou sistemático. E, e ela falou assim para mim um dia, assim, vamos lá só para você conhecer. Não custa nada você ir lá conhecer, né? Aí eu falei, tá bom, então um dia a gente vai. Passou uns meses, a gente já estava morando junto, e eu falei, então vamos lá conhecer. Aí, bem dito o dia que eu cheguei lá, que eu piso o pé na igreja, a pastora Márcia, lá de cima do altar, já dá um grito comigo lá de cima. Aí falou assim que o pastor estava entrando naquele momento, que o homem de Deus estava entrando naquele momento. E quando ela falou aquilo, aquele negócio já me caiu um negócio sobre mim. E eu não tinha sentido a presença de Deus de uma forma sobrenatural na minha vida até aquele dia. E daquele dia, quando aquela mulher falou aquilo, eu falei, essa mulher tá maluca, essa mulher é doida, mas eu vou vir aqui, eu vou ficar até o final. Quando eu sentei no banco e eu comecei a me tremer, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu falei, esse negócio doido que eu tô sentindo aqui, que tremedeira é essa, que unção é essa? Aí Deus começou a falar comigo, que era a presença dele. E ele falou para mim que o meu lugar era ali. Só que eu não quis aceitar de imediato, porque eu tinha muitas doutrinas na minha cabeça católica, eu tinha negócio de santos, e eu orava por santos, e eu orava por imagens. Eu era fiel, irmão, até nas imagens de escultura no tempo da minha ignorância,
eu sempre buscava e apresentava eles como se fosse Deus. Só que sempre colocando Deus acima de tudo, porque eu sempre soube que Jesus, desde pequeno, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho através dele. Né? Então eu sempre tive essa ciência. E ali eu falei pra Tamires, falei assim, olha, eu não volto mais aqui não, tá? Falei, vou continuar indo lá na minha igreja e tal. Só que aí certo dia a Tamires me deu um intimato, e ela falou assim pra mim, não vou mais com você na sua igreja católica, eu vou continuar indo só lá na minha. Aí eu falei pra ela assim, então não tem como a gente casar, porque se eu sou da igreja católica e você é da igreja evangélica, como que a gente vai casar e no jogo desigual? Não existe como casar jogo desigual, né? Aí, só que Deus já tava moendo dentro de mim e várias situações acontecendo e a Tamires ali, nós já morando juntos, passando por várias circunstâncias e eu ainda continuava muito pesado na droga. Tinha dias que ela chegava e eu tava ali, eu chegava da empresa dos negócios e tava ali às vezes dentro de casa usando, eu falava, ó, caí de E eu novo. chegava. Eu falei, me afundei de novo, não consegui resistir. E a Tamires, Deus foi tão maravilhoso na minha vida de colocar a Tamires, porque a Tamires, ela nunca me julgou, ela nunca me apontou, ela nunca me criticou. Ela sempre esteve do meu lado ali em todos os âmbitos. E eu chegava e fazia aquelas práticas, e a Tamires ali chegava, pegava na minha mão, chegava a descansar do trabalho, naquela época ela trabalhava, e ela chegava, pegava na minha mão e falava assim, eu tô aqui com você, eu não vou te deixar. Então, assim, Deus é tão perfeito, irmão. O amor de Deus, ele é tão grande. Quando Deus, ele olha para dentro do teu coração e vê sinceridade, porque o meu coração, ele sempre foi sincero com o Senhor. Eu nunca, se tem uma coisa que não existe na minha vida, é falsidade e variação de pensamentos. Porque eu sempre soube quem é Deus. Eu sempre soube que Deus conhecia o meu coração. Eu sempre soube que Deus sondava a minha mente. Então, tudo que eu fizesse de errado, o Senhor estava a par de tudo. E a minha esposa ali segurava na minha mão e ela falava assim, eu não vou te deixar, eu estou contigo, a gente vai vencer isso. E ficou voltamos à conversa da igreja. E eu falei assim, então tá bom, de vez em quando eu vou lá com você. E eu comecei aí, quando eu me vi, meu espírito já estava introduzido naquele lugar, e eu já não estava mais indo para as missas de libertação, porque lá eu não sentia nada mesmo. Lá eu já não sentia a presença de Deus, tinha a palavra, tinha tudo, mas não era lá que o Senhor me queria, né? E a gente começou essa jornada de processos e comecei a ir lá para a igreja, os pastores começaram a ministrar na minha vida, a me ajudar. Eu abri a minha vida para eles, porque eu não abri a minha vida para ninguém. Eu demorei para abrir minha vida para eles em relação a isso, porque às vezes a gente carrega tantas coisas dentro de nós, só que a vida vai colocando camadas na gente e a gente às vezes não tem a coragem, a gente não tem a oportunidade de às vezes expor aquilo para fora. E para Deus trazer a evidência, para Deus trazer a existência, para Deus trazer a cura, você vai ter que colocar para fora. Você vai ter que renunciar àquilo que está dentro de você. Se você não tem hoje uma pessoa na sua vida que você possa sentar e se abra primeiro com Deus. Peça que Deus envie um anjo na tua vida. Peça que Deus envie um intercessor na sua vida, porque Deus enviou muitos intercessores na minha vida. Deus enviou missionários na minha vida. Deus me levava para tanta igreja, para tanto culto, para tanta ministração, para tanta mentoria lá atrás. E eu achava lindo aquilo, porque eu fiquei numa sede, como a corça suspirava sobre a corrente das águas para buscar o Senhor. Eu virei essa corça naquele tempo, e tudo que você falava para mim que era de Deus, que ia ter palavra, que ia ter Bíblia, que os caras iam ficar falando de Jesus ali, e ali eu queria estar naquele lugar, eu queria estar naquele ambiente com aquelas pessoas, porque aquilo começou a alimentar a minha alma. E às vezes, muitas vezes, a gente está buscando coisas e alimentos em coisas, em circunstâncias, coisas que não vai te agregar, coisas materiais. Quantas pessoas a gente vê hoje frustradas, que ficam buscando em carros, em casas, em roupas, em maquiagens, em coisas, benfeitorias, achando que vai alimentar, mas aquilo é tudo ilusão. Assim como a droga era ilusão na minha vida. A droga ela era ilusão porque ela me trazia um momento de prazer naquele momento, mas eu já sabia que ela ia trazer a tristeza na sequência. Então a gente fica buscando muitas vezes em coisas o que só pode extrair do altar de Deus, porque o altar de Deus ele é santo. E o altar de Deus é aquele que você estabelece dentro de você. Eu não estou falando de altar, igreja, eu não estou falando de altar em lugares, eu estou falando do altar que você vai levantar dentro de você.
O altar que você vai levantar dentro de você. Senhor, a partir de hoje, eu sou o seu altar. Eu sou o seu incenso. Eu sou o sacrifício. Eu sou a fumaça que vou exalar para subir nas suas narinas, ao qual o Senhor vai receber como um incenso agradável. Assim como os homens faziam naquele tempo. Então a gente busca muitas vezes em coisas aquilo que só Deus pode trazer para sua vida. Só Deus pode trazer para as nossas vidas. Porque Ele é a fonte inesgotável. Ele é o pão da vida. E se a gente não introduzir isso todos os dias na nossa vida, a gente não suporta. A gente não aguenta. Porque, gente, as guerras nunca parou. As tempestades nunca parou. E ali nós começamos a nossa caminhada. Continuei buscando o Senhor Catamires. E naquela luta, até que o Senhor um dia falou comigo, falou assim, chegou o tempo de você casar com ela. E eu não queria casar, porque eu já morava junto. Falei, não quero casar agora, vou deixar pra casar lá na frente. E ainda você estava nas drogas. E ainda eu estava nas drogas, não chegou o ponto da libertação ainda. E eu ainda estava nas drogas ainda. E justamente esse dia, eu ficava as madrugadas ali conversando com Deus, porque depois que eu entendi quem era Deus, na droga aquilo ficava que eu ficava mais buscando Deus ainda. Né? Deus me usava para falar de Jesus para os outros usando droga, me usava para revelar as coisas para as pessoas, revelava a alma. Eu vivi experiências no mundo, depois que eu conheci o Senhor, que Deus me abriu os olhos espirituais de uma tal maneira, e ali eu comecei a profetizar na vida das pessoas, eu comecei a ver a vida das pessoas, Deus começou a revelar a vida das pessoas, Deus me mostrava a alma das prostitutas, Deus me mostrava a alma das pessoas, e aquilo era muito louco, como que um cara que está usando droga ainda, está no meio das festas ainda, e Deus abre a dimensão espiritual. Por quê? Porque era o meu chamado. Deus começou a se revelar a mim no mundo, para que eu entendesse que quando eu saísse de lá, que o meu chamado não ia parar, ele ia continuar. Então por isso que Deus tinha que tratar comigo. E Deus começou a falar para mim, fala para os seus amigos que os seus dias estão contados aqui. Que eles possam aproveitar a sua presença, porque os seus dias estão contados aqui. E a Tamiris tinha essa febre de querer casar, de querer casar, de querer casar. Até que eu estava na sala um dia, estava virado de after ali, fazendo um after sozinho, porque às vezes eu ficava sozinho, curtindo 2 dias ali acordado e falando com Deus, que aí meus afters já começou Foi nos em últimos março estágios, de 17. nos últimos meses antes da minha libertação, os meus momentos de droga era só eu e Deus. Eu começava a me drogar para ficar falando mais ali com Deus e buscando mais as coisas de Deus espiritual, e era uma loucura isso, é só para doido entender mesmo. E nesse dia eu estava à noite virado, e o Senhor veio falar comigo e disse assim, vai lá e peça ela em casamento. Ela também já estava até desistindo de casar, de tanto que ela insistia e eu não queria. Não queria, que não achava que não era o momento. Aí a Tamir, eu peguei e falei, tá bom, Senhor, eu não quero, mas se o Senhor quer, e eu sempre fui muito obediente à voz de Deus, desde quando eu comecei a entender. Aí eu peguei, eu levantei e falei, já que o Senhor quer que eu case com ela, eu vou casar então. Aí eu fui lá, acordei ela na madrugada e falei assim, Tamires, você quer casar ainda? Ela falou assim, eu quero. Eu falei assim, então pronto. Então essa semana, segunda-feira, olha o imediatismo já. Segunda-feira você vai lá e marca a data. E nós vamos casar esse mês ainda. Eu sei que com 20 dias foi uma loucura. Com 20 dias, menos de 30 dias, a gente já estava casando, com festa e tudo. A nossa festa durou 3 dias. Né? A gente ainda estava na farra, na bagunça. E assim foi. E ali nós casamos e buscando ao Senhor junto. Buscando ao Senhor e tentando sair do mundo. E buscando ao Senhor e tentando sair do mundo. Até que foi chegando um tempo de batismo, né? Ia chegar o tempo de batismo e eu falei assim, e agora? Né? E eu já tinha passado por várias mentorias ali com os pastores. Muitas das vezes eu estava em reuniões lá em Barueri com outros empresários e saí de lá drogado. Eu falei assim, olha, pastor, eu usei de novo aqui, eu estava aqui em reunião com os caras e eu fiquei aqui usando muito, só que eu tô indo para ir agora, que hoje o senhor falou que vai quebrar essas correntes da minha vida. E eu lembro como se dia fosse hoje, eu saí muito louco no trânsito e falei assim, Senhor, se o Senhor é na minha vida mesmo, o Senhor vai me levar até a igreja hoje e o Senhor vai quebrar as correntes da minha vida lá hoje. E eu falei para os pastores, falei, se prepara que eu estou chegando aí que Deus vai fazer uma obra sobrenatural. Olha que loucura isso. E eu cheguei lá, eles me atenderam e a gente ficou até de madrugada. E ali o Senhor fez algo sobrenatural e eu vi o Senhor quebrando as correntes, porque tinha muitas correntes que me aprisionavam. O inimigo tinha colocado muito peso, muita corrente sobre minha vida. E naquele dia, diante do altar, ali na Clamor dos Fiéis, que foi a primeira igreja que a gente começou a congregar, ali o Senhor, na oração do meu pastor e da minha pastora, a gente trancado na igreja, o Senhor me deu um comando para passar o comando para eles fazerem a minha vida, e ali o Senhor começou a quebrar as correntes da minha vida. E ali eu comecei a ter força espiritualmente para poder tomar a decisão de ficar sem realmente usar as coisas. Só que aí eu bebia, eu fumava, eu cheirava. Mas foi
também que nessa época a gente casou em maio de 2017. A Giovana foi profetizada quando foi agosto. Eu estava grávida. No começo Sim, de agosto eu já sim. estava grávida. E o William estava intenso nas drogas. Intenso. Todos, tipo, foi um baque para mim. Foi. Como o inimigo, depois dessa vez que ele foi na igreja, como o inimigo trabalhou mesmo na vida dele, dia após dia, para tentar destruir, né? Destruir. Destruir. E não só destruir a ele, mas o nosso casamento também, porque Nosso casamento. E a Giovana, que já estava ali, né? sim, E durante a gestação da Tamires foi um período muito difícil, porque eu ainda queria estar indo nas festas, nos lugares. Só que a Tamires, quando engravidou, ela já tomou a consciência. E a Giovana foi o start de Deus na vida da Tamires, para ela também parar com as drogas, para ela também parar com a bebida, com o cigarro. A Giovana foi o primeiro start que Deus usou, porque foi uma promessa de Deus, que isso é um outro testemunho, que Deus trocou o útero da Tamires e realizou o sonho da Giovana, né? Isso é um testemunho que fica para outro dia, porém, a Giovana já chegou com uma bênção tão grande que já chegou quebrando na mãe dela todas aquelas hastes que ela tinha das coisas do mundo, das drogas e do consumo de cigarro e tudo mais. E a partir do momento que a Tamires engravidou, ela começou a lutar e abriu mão das coisas do mundo. E ela falou assim: a partir de hoje, para mim, não dá mais. Só que eu ainda estava muito intenso e eu ainda queria continuar indo nas festas, queria continuar indo, fazendo ainda. E quando foi se passando os meses, a gente vivia numa tribulação muito grande, muito, muito terrível por conta de tudo isso, porque a gente estava numa luta, ela para um lado, eu para o outro, e ali o Senhor não deixou de trabalhar no meio. E aí foi chegando os meses de batismo, eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei assim: Senhor, se tu queres mesmo na minha obra, se o Senhor me quer na tua obra, fazendo a tua vontade, o Senhor vai ter que me curar instantaneamente. Porque da mesma forma que eu nunca abri para ninguém até hoje, que eu era um viciado, só minha mulher sabia disso. Só minha esposa sabia disso. Mas ninguém sabia disso. E eu louvo a Deus também pela vida da minha sogra, porque a gente era do mundo das festas, e mesmo assim Deus preparou minha sogra, ela sempre me acolheu na casa dela, mesmo sem ela saber a gravidade que nós estávamos. E ela sempre me amou e cuidou de mim. Eu louvo a Deus pela minha sogra, tá aí online também, minha grande amiga. E Deus preparou tudo de forma perfeita, a mãe e a filha, né? E a família, né? E, e ali eu fiz uma promessa assim, eu falei assim: se o senhor quer que eu saia do mundo, o senhor vai ter que me curar instantaneamente, porque eu não vou tomar remédio, eu não vou passar por clínicas, eu não vou passar por lugar nenhum. Irmão, só para abrir um parênteses, desde a minha infância, o diabo ele sempre tentou me destruir. Ele tentou me levar para o crime, ele tentou me levar para o tráfico, ele me levava para a prostituição. Então, de todas as formas, todos os anos, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos. Meu primeiro emprego foi num boteco em Diadema com meu primo, né? E eu sempre gostei de trabalhar e de ganhar o meu dinheiro, né? Até eu me tornar empresário depois. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre tive muito caráter em relação a isso. Sempre gostei de ganhar o meu dinheiro. Só que o inimigo, desde pequeno, hoje eu entendo tudo isso. Desde pequeno, ele tentou me levar para o crime, para o mundo do crime, para o mundo de assalto, tentou me levar para o tráfico de drogas. E todas as vezes que ia acontecer essas circunstâncias, o Senhor sempre colocava a mão dele. Hoje eu entendo perfeitamente, porque eu olho para trás e vejo o cenário. Até pessoas Deus desceu a sepultura pela minha vida. E Deus falou sobre isso, né? Então Deus foi tão magnífico comigo, ele foi tão sobrenatural comigo, que me constrange o amor dele na minha vida, o amor da minha família. Porque não tinha como eu pensar em retroceder de um Deus que tinha feito tudo que ele tinha feito na minha vida. Deus ele chegou a me livrar de 3 sequestros. No primeiro sequestro, os bandidos morreu. No segundo sequestro, os bandidos foi preso. E no terceiro tentativa de sequestro, o Senhor falou na minha mente: eles estão chegando para te pegar, sai daqui que é uma cilada. E quando o Senhor falou que eu virei o carro e saiu, os bandidos chegou. Então, assim, Deus me livrou de tantas coisas. Deus, quando me tirou de lá, tirando do mundo lá de trás, não só o fato de chegar ao ponto de tirar das drogas, eram processos na justiça, era processos de estelionato tentando destruir a empresa que eu tinha me envolvido. Era tantas coisas que o Senhor me livrou e não foi o homem que livrou. Deus teve um testemunho meu em relação ao processo de justiça que viu uma execução para a empresa, que ia destruir a empresa, meu nome e tudo. E o Senhor falou assim: chega nos advogados e fala para eles: para tudo, que a partir de hoje eu sou o seu advogado. Como que você, com cartas de execução na sua casa, com o decreto de execução do homem na sua casa, você vai chegar e vai falar assim para o advogado: para tudo? Então, assim, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Se Deus falou algo para você, que está nessa live aí hoje nos assistindo, se Deus te prometeu algo,
não é porque Deus não cumpriu ainda que não vai acontecer. Porque foi muitas coisas que eu vivi, foi muitas coisas que eu passei na íntegra, vivendo, e o Senhor sempre vinha respondendo. Existem muitas promessas que não se cumpriu ainda, mas existem promessas que se cumpriu. Se não tivesse se cumprido, talvez eu teria sido preso, talvez eu estaria faltando uma parte de mim, não sei. Mas Deus, ele foi generoso e ele me manteve intacto até aqui. E quando eu falei para Deus que ele me livraria de tudo, que ele teria que me curar de forma instantânea para estar servindo ele hoje, eu falei, então o Senhor tem que me curar 30 dias antes do batismo. E o mais interessante de tudo isso é que eu não imaginava que o dia do que 30 dias antes do batismo seria o dia do meu aniversário, dia 13 de outubro de 2017. E foi o meu último aniversário a consumir as coisas do mundo, a viver as coisas do mundo. E eu estava naquele dia e eu tinha feito essa promessa com Deus, só que eu não sabia que os 30 dias que eu tinha falado para Deus, que eu queria ser curado 30 dias antes do batismo, eu não sabia que ia ser o dia do meu aniversário, né? E nesse dia o pessoal veio em casa, ainda foi uma doideira, ainda também eles ficou muito brava comigo, eu aprontei. E só que na madrugada para de manhã eu fiquei sozinho, foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora, porque a gente conhecia muita gente, era envolvido com muita gente no mundo, muita gente da noite, e a gente era bastante conhecido. E, e a nossa casa vivia cheia de gente, né? Eu amava receber as pessoas em casa, a Tamires também. E nessa madrugada o Senhor veio falar comigo. E ele começou a mostrar a minha vida para mim. Ele começou a mostrar os tempos que ele me livrou de carro que virou a 200 por hora eu rodando com o carro virar e não bater na mureta. Ele começou a mostrar os momentos de sequestro que ele estava ali comigo. Ele me levou como um filme, irmãos. Ele me levou como um filme. E aquilo eu via nitidamente nos meus olhos. O Senhor me levando e acompanhando. O Senhor me mostrou todas as vezes que eu não sentia a presença de Deus. Eu estava na droga, enterrado dentro do meu quarto, virando as madrugadas, consumindo. O Senhor estava ali do meu lado. Ele estava ali do meu lado. Muitas das vezes eu clamando o Senhor, chorando, a minha alma sangrando. E ali eu falava assim, o diabo está me matando, Senhor. E o Senhor está onde? E ele mostrou para mim que ele estava ali do meu lado. Ele mostrou para mim lá na frente que ele estava ali do meu lado. Que ele nunca deixou a minha mão. Que ele nunca me deixou sozinho. E ele passando toda a minha vida como um filme diante dos meus olhos. E no final, a palavra-chave do Senhor foi assim. Foi uma conversa muito longa com o Senhor. E a Tamir estava dormindo. E no final o Senhor disse assim: eu não escolhi você no ventre da sua mãe. Eu escolhi a sua mãe para ter você, meu filho. E a partir de hoje você está livre. Aí eu caí assim em choro, em prantos, né? E o Senhor falou assim: e o meu propósito que eu tenho contigo aqui no céu, antes de te enviar, eu vou me revelar a você a cada dia da sua vida. O Senhor estava me dizendo que ele tinha um propósito comigo lá em cima. E que ele tinha me enviado e tudo que eu tinha passado até aqui e o que eu iria passar era propósito que eu iria viver para um propósito maior em prol de almas, em prol de pessoas. Então eu precisei passar por tudo isso, por todas as circunstâncias. E no dia 13 de outubro de 2017, até o dia de hoje, o Senhor me curou. Ele me curou e eu nunca mais usei nada. Não, graças a Deus eu não caí nada, não voltei para o mundo, não retrocedi, porque a vida do homem e mulher de Deus é não retroceder. E somente o Senhor pode te dar sustentabilidade, pode te dar sabedoria e discernimento para você prosseguir diante dessas adversidades. E o Senhor me sustentou até aqui e continuou sustentando a minha família. E não pensem vocês que foram fáceis os casamentos, mesmo depois de ter saído das drogas, eu e a Tamires vivia uma guerra no casamento. Eu e a Tamires vivia uma guerra, Amor, só que o Senhor tinha feito uma promessa um dia, né? só para as pessoas verem, essas são as cartas De de execução. execução. Nossa, verdade. Todo ano chegava e a Tamires me perguntava assim: E eu, que a gente vai fazer com essas cartas da justiça? Eu falava assim: faz o que o senhor falou, vai lá e guarda elas, porque ele é o advogado. E isso aí perdurou durante muitos anos. Hoje já se passou anos, mas lá atrás ela chegou por 3 anos seguidos para ver se a gente ia retroceder na fé. Só que o que Deus falou tá falado, irmão. Se Deus deu um decreto na sua vida, se Deus falou algo na tua vida, não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa se está faltando água, eu tenho certeza que o pão e a água não vai faltar. Porque ele é o pão da vida. Ele é a fonte inesgotável. E se você buscar nele, somente nele, ele vai te dar força para sair dessa situação que você se encontra hoje. Assim como o Senhor fez com a gente. O que parecia impossível aos olhos do homem, como que um cara que tinha 13 anos de vício de cocaína, Deus curado da noite pro dia, quem bebia, quem fumava, quem fazia essas práticas todos os dias, e o Senhor curar? O Senhor curou porque ele é maravilhoso.
Porque ele pode todas as coisas. Só que ele precisa olhar primeiro para o teu coração e saber se o seu coração está disponível para receber essa cura. Será que o seu coração está apto a abrir mão das coisas do mundo? A abrir mão das suas vontades, dos seus achismos, para seguir aquilo que Deus determinou para a tua vida? Para viver o propósito que o Senhor já escreveu por você? Porque nem todos vão viver o propósito que Deus escreveu, porque eles não querem. Não querem. Você vai ter que querer, e a decisão não é do seu esposo, não é da sua esposa, não é do seu filho, não é do seu pai, da sua mãe, a decisão é sua. Você tem que tomar essa decisão. E o Senhor tinha feito uma promessa, e se Deus falou para mim que a Tamires era a mulher da minha vida, eu jamais iria abrir mão dela. Só que muitas vezes a gente quis abrir mão. Muitas vezes. Só que o Senhor falou para mim um dia em cima do altar, quando eu fui desistir do casamento. Eu saí de casa determinado a sair do casamento. Falei, eu não quero mais, não aguento mais essa situação. E o Senhor disse em cima do altar, o Senhor falou para mim assim, filho, existe uma plenitude no casamento. E você vai viver. Você vai alcançar. Só que aí como que você vai viver uma plenitude se você está vivendo um inferno? E a gente vivia um inferno. Era brigas, era discussões, era xingamentos, era apontamentos. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. A Tamires, a gente chegou a um ponto tão crítico no casamento, nos primeiros 5 anos, a gente já vai para 9 anos juntos, e 4 anos que a gente vive uma plenitude no Senhor, para a honra e glória dele. Nos primeiros 5 anos do casamento, a gente viveu uma circunstância que eu nunca imaginei viver. Era tanto xingamento, era tanto maltratar um ao outro, mesmo se amando, se ferindo, mesmo se amando, se maltratando, e não abrindo mão, porque se Deus falou, tá falado. Deus falou, tá falado, não importa. Ah, acabou o amor? O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então, todos os dias, eu e a Tamires olhavam um pro outro e decidia, eu não posso deixar essa mulher, porque essa é a mulher que Deus escolheu para mim. Se Deus falou para mim que essa é a mulher que eu vou viver o resto da minha vida, é ela. E eu falava para ela assim, falei, se você quiser sair por essa porta, você pode sair, mas pelas minhas mãos você não vai sair nunca. E a gente ficava nessa luta. E o Senhor falou que existiria a plenitude no casamento. E existe a plenitude no casamento. Porque hoje nós vivemos, não está dizendo aqui que é perfeito o casamento, não é perfeito. Tem dias que a gente também tem nossos resquícios, só que hoje são apenas resquícios para a glória do Senhor. Porque a gente sabe, porque se o Espírito de Deus não te constrange das suas ações, se o Espírito de Deus não te constrange dos seus pensamentos, então você vai ter que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Porque não tem como hoje eu dormir, ou minha esposa dormir, sem a gente não tiver algo mal resolvido, a gente não sentar e conversar antes. Não tem. Não tem como Deus habitar dentro de um lar, não tem como Deus habitar dentro de você e você não se constranger diante disso. Mas o Senhor foi fiel a nós. O Senhor foi fiel a nós. E um testemunho que eu quero deixar dentro desse contexto do casamento foi que eu fui provado com a Tamires. A gente se feriu tanto que a Tamires me deixou sem ter relação sexual com ela 1 ano e 3 meses. Como que um cara igual eu, que vivia num mundo cheio de mulher, ia ficar 1 ano e 3 meses sem vida sexual? Como que eu ia passar por isso? Só que Deus me sustentou. E eu tinha uma promessa que eu falei que eu jamais trairia minha esposa no dia que eu casasse. Eu falei para minha mãe um dia na minha adolescência, eu falei assim, mãe, o meu pai trouxe uma maldição sobre a nossa família. O meu avô trouxe uma maldição sobre a minha família. Porque meu pai traiu minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Eu falei, essa maldição eu quebro na minha vida hoje. Na minha adolescência eu falei isso. E quando eu fui casado com a Tamires, eu fui provado. 1 ano e 3 meses sem vida sexual. Só que para a honra e glória do Senhor, eu nunca busquei uma mulher na rua. E vou falar para você que eu não tive vontade? Vontade eu tive. Só que eu tinha uma promessa. Eu tinha estabelecido algo com Deus. Então, assim, não trate nada com Deus que você não vai cumprir. Não faça um propósito com Deus se você não for cumprir. Não faça um sacrifício de todo para Deus que Ele não vai receber. Deus recebe aquilo que está dentro do seu parâmetro, dentro daquilo que Ele sabe que você é capaz de fazer. Porque o impossível é para Deus. O possível é para nós. Mas Deus é o Deus do impossível. E eu passei esse estágio com a Tamires também no casamento. 1 ano e 3 meses sem ter vida sexual. E Deus foi trabalhando, até que nós restabelecemos nossa intimidade, nós restabelecemos a nossa situação como casal na vida sexual, como intimidade. Tivemos algumas lutas ainda. O inimigo, às vezes, ele tenta plantar algumas coisas, mas a gente vive na plenitude. Porque não é mais o William e a Tamires que é o centro dos nossos achismos, do nosso eu, das nossas vontades. Hoje, o propósito de Deus é o centro da minha vida, é o centro da minha empresa, é o centro da nossa família, é o centro dos meus filhos. Deus é o centro de tudo na minha vida hoje. Tudo que a gente vai fazer hoje, se a gente não tem a direção de Deus, a gente para, a gente espera. Por mais que às vezes a gente acaba se frustrando por algumas circunstâncias, por mais que a gente passando angústia, aflição, mas a Bíblia já diz, no mundo tereis angústia e aflição, tem de bom ânimo. Não existe
uma vida com Deus sem uma vida de guerra, sem uma vida de gigantes. Não tem como Deus te impulsionar nos próximos níveis se você não tiver guerra, se você não tiver pessoas que vão te trair, pessoas que vão te roubar, pessoas que vão te afrontar. Não tem como crescer na graça e no conhecimento se não tiver tudo isso. A vida não vai ser flores aqui, o céu nos aguarda, porque nós somos o céu, nós não somos a terra. Só que para isso a gente vai ter que viver um plano de Deus que Deus determinou aqui. E hoje eu posso dizer para vocês que o meu maior plano de Deus é quando eu vejo uma alma que se converte aos caminhos do Senhor. O maior amor da minha família é quando eu vejo uma família restaurada. Eu precisei ter um casamento destruído para poder ter um casamento restaurado. Eu precisei ter uma vida destruída para ter uma vida restaurada. Como que eu vou vir aqui falar para vocês com propriedade daquilo que eu não vivi? Eu tenho que falar aquilo que eu vivi, porque a palavra do Senhor ela introduziu na minha vida, ela introduziu na minha mente. Ela rumina todos os dias da minha vida. Eu não posso parar de buscar, porque se eu parar de buscar, o inimigo da minha alma, ele vem e me traga. Eu tenho uma família para conduzir, eu tenho um povo para conduzir, eu tenho pessoas que passam pelos meus caminhos diariamente, outros empresários, funcionários, pessoas que passam de todos os âmbitos. Quando eu estou num restaurante, quando eu estou em qualquer ambiente, eu tenho que reproduzir aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso ter vergonha de reproduzir aquilo que Deus fez na minha vida, porque se Ele permitiu a gente passar tudo isso, é para que através de nós pessoas também fossem curadas. A presença de Deus na minha vida tem que constranger a presença do inimigo. Ele não pode estar no mesmo ambiente que eu. Ele não pode estar na mesma circunstância que eu. Porque o que eu carrego é maior do que ele. Você não pode se sujeitar a essas adversidades que o mundo tem colocado para você. Passa por cima. Passa por cima porque o Senhor é a sua força. Ele é a tua fortaleza. Ele que te guarda. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. O inimigo só pode te tocar se Deus permitir. Ele não tem poder de te tocar sem a permissão de Deus. Olha o que ele fez com Jó. Jó se achava tão sábio, tão soberano, que ele achava que não precisava passar por nada disso. Só que o que Deus fez? Vou provar o meu servo. Para mostrar para o inimigo? Não somente. Para mostrar para Jó que ele não é perfeito. Porque às vezes a gente acha que as nossas ações, às vezes a gente acha que a gente é tão bonzinho, que Deus, eu sou um santo de castidade. E Deus vai fazer porque eu sou bom. Bom é o Senhor. Bom. Até Jesus falou, bom é o meu Pai. Quem somos nós para dizer que somos alguma coisa? Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Foram tantos feitos, tantos milagres, tantas promessas, tantas coisas que Deus fez na minha vida até aqui. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa abençoada que Deus tem prosperado ela. Eu tenho uma esposa que Deus tem usado de uma forma precisa na vida de mulheres, na vida de homens. Eu tenho uma família que está crescendo na graça e no conhecimento, mas porque nós pagamos o preço todos os dias. Não tem como você viver sem pagar preço. Isso vai ser constante. Vai ser refrigério na alma, mas vai ser mais guerra do que refrigério. E depois que você entende isso, você começa a viver mais. Você começa a se desapegar das coisas. Para a glória de Deus, eu não sou apegado a nada dessa terra. Eu sei o que é morar num porão de uma casa e sei o que é morar num apartamento de 4 suítes com 5 banheiros. Então, assim, para mim, se Deus me der muito ou me der pouco, o importante é que Ele esteja na minha vida. Porque o que eu não posso perder é a presença. É somente a presença. E é por isso que eu luto todos os dias. É por isso que eu subo um monte. É por isso que Deus coloca pessoas doidas que nem eu. Deus faz alianças. Quando Deus faz alianças com pessoas, valorize essas pessoas. Valorize essas pessoas. Não tenta achar disse e me disse da vida delas. Esteja com elas por um propósito maior. Porque enquanto você estiver com essas pessoas diante de um propósito maior, você vai ser leal a elas. Você vai ser fiel a elas. Mesmo que as pessoas não sejam leais com vocês, sejam fiéis a elas. Sejam leais a elas. Faça para as pessoas que você gostaria que fizesse para você. Não adianta querer trocar pedra com pedra. Não vai rolar. Deus não trabalha assim. Porque quando você fere o seu irmão, você não está ferindo o seu irmão primeiro. Você está ferindo a Deus. Quando você tem pensamentos e intenções de corações ruins para com seu irmão, você está tendo com Deus primeiro. Porque não se esqueça que Deus ama os seus inimigos. Deus ama os seus inimigos. Até o diabo quem criou foi Deus. Para um propósito maior, nós não sabemos. Tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Então, se nós conseguimos persistir, introduzindo esse Deus a cada dia mais na nossa vida, a gente vai ser mais do que vencedor. Porque Ele foi mais do que vencedor. E aqui, eu quero encerrar, já deixando alguns testemunhos, algumas coisas que Deus permitiu a gente passar e viver até aqui. E eu quero que Deus possa encher o coração de vocês nessa manhã. Que Deus possa trazer uma sabedoria, um discernimento. Porque discernimento é tão importante quanto sabedoria, meus irmãos, para a vida de vocês.
E dizer para vocês que, independente das adversidades, independente das circunstâncias que você vive hoje, não deixa de acreditar, não deixa de buscar, porque a vida com Deus, ela é uma vida de renúncia. E só um ponto importante que Deus trouxe aqui: quando Deus tirou eu e a Tamires do mundo, ele falou assim: eu vou tirar todos de perto de vocês. E Deus deixou eu e a Tamires 3 anos. Eu e a Tamires não tinha pessoas nem para tomar um café da manhã. Eu e a Tamires não tinha pessoas para sair para jantar. Deus escondeu a gente 3 anos. E minha mulher olhava para mim e falava assim: amor, a gente não tem ninguém para chamar. Eu falei assim: nós tem Jesus. Ele está aqui com a gente. Ele nos chamou. Se ele chamou a gente, ele vai preparar um caminho no meio do deserto. E lá atrás ele preparou vários caminhos. Só que durante 3 anos ele precisou esconder a gente sozinho. Durante 3 anos a gente ficou escondido. A gente morava lá num mega lugar, tinha uma casa top e não podia chamar ninguém, porque o Senhor falava assim: não tem ninguém. Deus arrancou todos. Peça para Deus, sem medo. Peça para Deus arrancar pessoas da tua vida que não fazem a diferença na tua vida. Porque às vezes existem pessoas que estão dentro da tua casa hoje. Existem pessoas que você abre a porta da tua casa hoje. São pessoas que estão entrando com a intenção do coração, que vão te trazer contenda para tua casa, que vão trazer guerras para tua família. Tome muito cuidado com isso, meus irmãos. É melhor viver, trabalhar de porteira fechada e deixar que Deus traga as pessoas no tempo que Deus tem que trazer, do que você buscar pessoas e querer estar com pessoas que não vão agregar na sua vida. Que nem todo mundo que te abraça, nem todo mundo fala que te ama verdadeiramente. Existem muitas pessoas que pisou na minha casa, que trouxe intenção do coração e trouxe contenda para dentro da minha casa. E a gente demorou para entender isso. Mas quando Deus abriu os nossos olhos espirituais, a gente teve que sacrificar vários Isaac. Não tenha medo de sacrificar o seu Isaac, porque Deus tem um cordeiro para prover na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de sacrificar nada. Sacrifique o que for preciso para você viver íntegro com a sua família no Senhor. Para você viver retamente com o Senhor. Sacrifique amigos, sacrifique quem for preciso, mas para você viver uma vida íntegra com o Senhor. Se não for sozinho, mas Deus prepara uma esposa, prepara um marido, prepara um amigo. Mas sacrifica o que for preciso. Não tenha medo de abrir mão nada desse mundo. Não tenha medo de abrir mão de nada. Nem de material, nem de físico e principalmente de pessoas. Você tem que tomar cuidado até quando você recebe uma caneta, uma caneca de alguém. Você tem que orar a Deus e falar: Senhor, será que isso é do Senhor mesmo? Porque se não for, eu descarto. Os meus olhos não vão ofuscar por isso. Os meus olhos não vão tremer por isso. Porque se não for da parte de Deus, Deus vai te falar. Deus vai te constranger. Só que tem coisas que para Deus fazer, você tem que ter ação. Você tem que falar, você tem que atuar. Deus muitas vezes está olhando e fala: ei, meu filho, você não vai abrir a boca? Você não vai profetizar sobre os ossos secos? Ah, tá faltando dinheiro, tá faltando mantimento, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas você tem profetizado? Você tá profetizando que tem a vida, que sai a vida daquele lugar? Você tá profetizando vida no seu casamento? Você tá profetizando vida na sua vida financeira? Você tá profetizando vida para Deus abrir uma porta de emprego de excelência para você? Se você não profetizar, Deus não pode fazer aquilo que você não abrir a sua boca para falar. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que buscar, mas também tem que agir. Você tem que atuar para Deus executar. Deus ele trabalha de forma das nossas ações, mas nunca se esqueça que a principal delas é a intenção do coração. Deus, para fazer, você tem que se mover. Tem uma frase que diz assim no devocional de hoje: a sua ação será determinada para que os seus sonhos e projetos se concretizem. Então depende de nós, não depende só dele. Ele é bom o tempo todo, mas vai depender de mim e de você, das nossas ações, dos nossos atos. Então, tome muito cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Tome muito cuidado com o que você recebe das pessoas. Ore a Deus. Na dúvida, não faça. É melhor esperar o tempo do Senhor, seja qual for o tempo, porque quando Ele trazer aquilo que Ele te prometeu, vai te surpreender. Vai explodir os seus olhos. Então, assim, que o Senhor te abençoe grandemente no dia de hoje. Que o Senhor possa fazer grandes coisas através da vida de vocês. Que a graça e o conhecimento caia sobre a vida de vocês. E continue enriquecendo a mente e o coração. E não se esqueça que o principal de tudo com Deus não é aquilo que Ele fez ou que Ele vai fazer, mas é a presença dEle. Quando você tiver a presença de Deus, tudo vai fluir. Independente das adversidades, a presença de Deus tem que ser soberana e tudo. E não se canse de buscar. Vá buscar na palavra diariamente, busque na palavra constantemente. Vá para o monte orar. Vai sim. Muitos vão falar que é religiosidade para o monte. Vai sim, porque Jesus se retirava e ia para o monte orar. Moisés ia para o monte orar.
E eu vou para o monte orar sim, vou por muitas das vezes, vou sim. Às vezes mesmo cansado eu vou, porque é um lugar que eu me separo com os meus amigos, amigos que Deus coloca no meu caminho, pessoas que eu amo, pessoas de propósito. E eu louvo a Deus pela vida deles que estão aí hoje me assistindo também. Homens de guerra que Deus colocou ao meu lado para poder trilhar comigo essa caminhada e aprendermos juntos para chegar na plenitude com o Senhor um dia. Então, que Deus continue abençoando vocês essa manhã. É até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Amor, te amo demais. Você, a Gigi, minha sogra aí, que me aguentou muito já. Que é uma bênção de Deus na minha vida. Minha amiga, que Deus me Amém. deu. Que eu fui abençoado. Deus me deu uma sogra amiga. Foi desde o começo. Era mais minha amiga do que amiga da filha dela. Então eu louvo a Deus pela minha família. Primão, que bom que você está aí assistindo. Deus continue te abençoando, meu amigo. Você sabe que eu te amo, né? Patrícia, pessoal que está aí presente na live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são bênção de Deus na minha vida. São bênção de Deus na minha família, na vida da minha esposa. Amém? E é isso. E a intenção de Deus é escolher a descendência de Israel. Era para fazer deles uma nação modelo, na qual todas as outras pudessem se espelhar para chegar até Ele. Que eu e você sejamos espelhos para que as pessoas venham se chegar a Cristo a cada dia. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai sem antes passar pelo Filho. Amém? Amém. Amém. Oi. A minha mãe quer falar alguma coisa e depois eu encerro. Eita, Glória! É. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus pela vida de vocês. Sempre chora, né? Não tem jeito. Dizer que Deus é maravilhoso. Eu participei de todos os momentos da vida de vocês, desde o dia que a Tamires conheceu o William. Eu aprendi a amar, respeitar e honrar, né? De alguma forma, a vida de vocês dois. O William é mais do que um filho para mim. É uma pessoa que me entende, que me ajuda, que não me deixa desistir de forma alguma, né? E em todas as minhas orações, eu sempre, desde o início, até quando eu não conhecia muito bem ele, eu pedia para que Deus guardasse a vida dele em todos os sentidos. Porque, no fundo, eu sentia que ele ia ser um grande homem de Deus, né? E que ele ia honrar a escolha que ele tinha feito perante Deus de se casar com a minha filha. Foram várias guerras, sim, mas sempre meus joelhos estavam dobrados, sempre clamando a Deus para que abrisse a mente, desse o discernimento para que eles juntos não desistissem, né? E aí o nosso milagre nasceu, ela está aqui, para a honra e glória de Jesus, é uma menina abençoada, uma menina que nos traz paz, tranquilidade, sabedoria, e que a gente ama demais, e que através de vocês, da vida de vocês, da vida da nossa menina aqui, Deus está trabalhando cada dia mais, e eu creio que, em nome de Jesus, a promessa que Ele tem para a nossa família, que é as nossas casas, né, nossas famílias servirão a Ele, eu confio e espero, assim, do fundo do coração que aconteça, crendo sempre, porque Deus não é homem de mentir, Ele cumpre tudo que Ele promete, né? E o William é uma peça fundamental. Eu falo sempre para ele, às vezes eu acho que eu até, tipo, meio que pressiono, né? Inconscientemente, claro, mas ele é uma peça fundamental, assim, nas nossas vidas aqui, na minha casa, na vida do meu esposo, e eu creio que através dele, através da minha filha, da minha neta, Jesus vai fazer a obra assim. Amém. E só pedi para entrar porque eu queria dizer que eu amo muito vocês. Vocês são muito especiais para mim e que Jesus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Amém. Obrigada por tudo.
viu? Amém, Joy. Amo vocês. A gente... Manda beijo. Amém. Fala, te amo. Com a gratidão que encerro o ano de 2023, essa live, esse projeto lindo, e que no ano de 2024 novas vidas o Senhor me mostre, novas pessoas o Senhor me mostre para eu convidar e trazer aqui testemunhos para vocês, trazer palavra para vocês. Hoje a minha rede social, a minha vida é dedicada ao Senhor em todo o tempo. Eu fiz renúncias para estar vivendo isso, eu fiz renúncias para poder me achegar aqui. Eu tive que romper muitos medos, muitas inseguranças para estar aqui. E eu louvo e agradeço a Deus e engrandeço o nome dele, porque se não fosse o Senhor comigo, eu nunca sairia do lugar, eu nunca teria tido alguma ação, alguma atitude e tomado alguma decisão na minha vida. Porque se nós formos ver por nós mesmos, nós não somos capazes de nada, nós não somos dignos de nada. Então, ele é digno de tudo. E eu lembrei daquele louvor agora. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, noite e dia, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te nossa adoração. Então eu sou grata a Deus porque Ele se fez presente em todas as adversidades, em todos os momentos, todos os nãos, porque houveram muitos nãos e ainda somos. Essa semana mesmo tivemos não, a semana passada tivemos não, e Deus está olhando ali, onde é a maior prova do nosso ser, é o nosso coração, onde está o nosso coração. E assim eu agradeço, louvo a Deus. Eu amo também o meu esposo, William, te amo. Já tinha falado, mas agradeço a Deus e louvo a Deus que o Senhor derrame bênçãos inesgotáveis no seu ministério, na sua vida. Senhor, te eleve a níveis ao qual ninguém nunca viveu com ele. Eu sei que eu tenho em casa um amigo de Deus. Eu sei que eu tenho em casa um homem. Santo, santo, todo. Oi? E que você vive dia e noite, noite e dia, buscando ao Senhor. Então, que Ele continue revelando segredos, fazendo revelações, te usando aonde quer que você pise a planta dos seus pés, e que Ele guarde em todo tempo a tua saúde, a tua mente, a tua força, o teu equilíbrio, que Ele derrame todos os frutos do Espírito em você, que é um só, mas que Ele consiga colocar todos esses em ti. Eu te amo, sou grata a Deus pela família linda que Ele me deu e por nós permanecermos na presença do Senhor. E hoje a gente só está testemunhando aquilo que a gente verdadeiramente vive, porque não tem como você falar algo que você não vive, não tem como você chamar alguém aqui para testemunhar aquilo que você não vê que ela vive. Então, assim, se hoje eu estou aqui e trago pessoas, é porque eu estou me mantendo na presença do Senhor. O Senhor é tudo para mim e para a minha casa. E assim eu decidi que eu vou continuar 2024 rompendo. E assim eu espero que todos vocês sejam alcançados pela presença do Senhor, pela permanência do Senhor na vida de vocês, pela transformação,
da mente de vocês para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. Amém? Um beijo para todos vocês. Pati, Patrícia, ela também é uma chave fundamental na minha vida nesse ano. Ela está aqui. Eu amo você, amiga. Sou grata a Deus pela nossa aliança, que permaneceu e vai permanecer em nome de Jesus. A Patrícia e o Fábio também estão aí, um casal abençoado que eu e o William ama demais. O Petrilli tá aí, o Alex e a Michele, um beijo. O Alisson, a Ivânia, todos vocês que estão aqui na live. Se eu não falei o nome de alguém, é para todos vocês que estão aqui. Um beijo, um ótimo ano novo, um ótimo Natal. Que o Senhor venha renovar tudo que há de renovar na vida de cada um de vocês e que 2024 vocês decidam, porque viver o Evangelho é uma decisão. Decidam permanecer. A Fran e a pastora Bruna, amo vocês também, vocês estão aí. Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.